Sejam bem-vindos de volta ao podcast Não É Só Comigo, um lugar onde nós trazemos convidados muito especiais que nos contam aqui histórias da sua trajetória, que nos trazem aqui ensinamentos que transformam vidas. Hoje, como não podia ser diferente, temos uma convidada muito especial, a Crisalda, que vai nos falar sobre um tema muito sensível. Nós aqui estaremos a falar sobre casamento, divórcio e vida depois do divórcio, de uma cristã. E a Crisalda é cristã, mas eu vou pedir que a Crisalda possa se apresentar para quem nos acompanha, quem não conhece a Crisalda. Quem é a Crisalda? E obrigada por estar aqui, obrigada por se disponibilizar para falar e para partilhar o seu testemunho, Crisalda. Esteja à vontade. Não sei dizer boa tarde ou boa noite. Dependendo da hora que poderá assistir o vídeo, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, Crisalda Jaime Vilanculo. É, dizer que sou filha de Deus, sou serva, sou irmã também. Também sou filha dos pais vivos, neste caso. Poder dizer isso. Mas, se calhar seria isso o início. Obrigada, Crisalda. Crisalda, nós estamos muito curiosos. Gostávamos de saber, com mais profundidade, quem a Crisalda é, como é que foi a tua infância, em que ambiente tu cresceste e como é que isso mudou a tua visão, moldou, perdão, como é que isso moldou a tua visão sobre o amor, sobre a submissão, sobre o casamento cristão. Dizer primeiro que eu nasci numa família disfuncional, onde não tive a presença de pai e mãe na mesma casa e cresci com minha mãe, neste caso. Nasci em Machaquene, para quem conhece, e depois fui viver Agostinho Neto, Maraquene, Pobole. Então, durante essa caminhada, eu tive como posso dizer, alguns traumas, porque agora eu já sei o que é trauma. Antes não sabia o que era. Então, nesse ambiente, principalmente primeiro por ser um ambiente que era disfuncional, onde não tinha a presença do meu pai por perto, juntamente com a presença da minha mãe. Então, eu não cresci vendo amor, né? Aquele que nós conseguimos ver nas novelas, onde os pais se beijam em frente dos filhos, e às vezes os filhos batem palmas, tipo, ei, de novo! Então, não cresci vendo também como é que uma mulher pode se posicionar ou como uma mulher é durante o casamento, porque minha mãe, ela trabalhava de segunda a sexta. E praticamente quem fazia as coisas éramos nós, tipo eu e minha irmã mais velha. E então, como aquilo de, tipo, uau, ter que olhar para o exemplo da minha mãe e poder dizer, não, eu quero ser como ela, não consegui ter isso. E durante todo esse percurso, eu sofri alguns traumas que eu até agora já percebo de uma forma inconsciente, porque eu tive uma conversa com minha irmã mais velha. Por exemplo, eu tive trauma de baixa autoestima. Ela dizia que eu tinha pé de ladrão, dizia que eu tinha boca de bife e dizia que minha voz era uma voz de arador. E ela, só que depois de termos conversado, né, ela disse: Não, eu estava a brincar consigo. Mas isso para alguém que não sabia o Para que uma que era. criança. Uhum. Então, para uma criança acaba, nós sabemos que a criança recebe. Então, eu recebia aquilo e para mim era de tipo, eu para falar, meu Deus, eu lembro que quando essa tecnologia teve um avanço para ouvir o meu áudio, meu Deus, eu acho que só foi ano passado que eu comecei a ouvir meu áudio, porque as pessoas falavam e se ouviam, mas eu nunca falava, e me ouvia, eu só falava e ponto final, porque eu já tinha aquela consciência de que não. Minha voz é de narrador, então é aquela voz que atropela tudo. E consequentemente minha irmã era ao contrário. Minha irmã tem dom de cantar, então ela cantava bem. E ela tinha um pé de princesa. E ela tem lábios fininhos. Então aquilo ficava tipo, por muito tempo eu quis ser ela. Tipo, não, eu gostaria de ser ela. Até houve tempo que eu já tive inveja por ela, porque o inveja nós sabemos que é quando nós queremos ser aquilo que a pessoa é. Já não é Uhum. aquilo de admirar, tudo e tal. Então eu queria ser ela naquele Tomar o lugar. lugar da outra pessoa, né? Exatamente.
E principalmente porque ela, por ter um temperamento forte, eh, ela, como posso dizer, ela sofreu muito também com, neste caso, porque ela até agora já percebe durante a conversa, ela também pôde me explicar de como que ela sofreu, porque eu também não achava que ela havia sofrido. Eu achei que ela fosse ter sido uma filha, 5.000 estrelas, mimada, tudo e tal, mas porque eu vejo que eu sofri mais porque eu não tive irmãos. Eu não sei como é que é conviver com uma irmã. Tanto que um dia Deus me fez pensar, eu disse, mas Deus, eu não sei como. Tipo, como as outras irmãs que, minha irmã é minha melhor amiga. E eu dizia, tipo, mas eu não sei como agir como uma irmã. Porque minha irmã, eu lhe via como alguém que provê. Porque ela começou a prover muito cedo, então, uma colérica tem um espírito de líder, então ela sabia muito bem liderar e às vezes com muito forte, como se fosse um homem. Então eu só olhava para ela como alguém que está a suprir a necessidade de uma paternidade, não que seja a minha irmã. Tanto que agora é que estamos a ter essa construção de irmãs e tive muitos choques com isso, com a minha mãe, principalmente porque minha mãe teve alguns tratamentos que para mim era sempre isolado. Então aquilo fez com que eu pudesse não olhar a vida como eu deveria ser sendo vista. Eu só sobrevivia, eu não vivia a vida. Aquilo era. Eu só digo graças a Deus pelo meu temperamento, porque eu conseguia levar meus problemas, deixar na porta da casa e depois lá fora eu era uma criança alegre, como se nada tivesse acontecido. E essa capacidade de eu poder não levar meus problemas para o meu meio foi muito bom. E tanto que até as pessoas, quando já ouvem dos meus problemas, ficam, uau, como é que você fazia? Você nunca nos contou. Pá, eu sou assim, não conseguia, e isso fez com que também, por não ter amor em casa, eu até confessei para minha irmã, eu disse, eu levava todas as suas roupas que você tinha bonitas, eu dava às minhas amigas, porque eu queria que elas fossem minhas amigas. Então, aquilo era tipo, tem que ter alguma coisa para dar e para poder conquistar, para poder você ser vista como alguém. Então, a falta do amor no lar fez com que eu procurasse amor lá fora, nos rapazes, nas amizades, tanto que eu mendiguei em todos os sentidos. Eu até digo, nunca tive uma amiga, nunca na minha vida. Eu só fazia, como pode dizer, manobras para que eu pudesse ter uma amizade, assim como um relacionamento, quando eu tento já tendo a consciência poder dizer que eu só era a chata, a grudenta, a que queria estar ali, mas não era porque, como posso dizer, não foi de uma forma espontânea, era de uma forma voluntária, mas eu pude perceber porque aquilo foi mesmo por causa de um amor ou de uma figura paterna, porque durante toda a minha vida nunca tive a educação, nem estive por perto do meu pai. E isso, na verdade, acaba mostrando, são pequenos detalhes que foram moldando uma Crisalda com uma identidade muito distorcida. Uma Crisalda que mendigava amor, com falta, que estava sempre à procura de suprir algo. E esses detalhes nós podemos perceber na vida de muitas pessoas. Talvez há quem esteja a acompanhar, que está a passar pela mesma coisa mas ainda não sabe como identificar, ainda não sabe como dizer. E estamos agora a falar sobre o início da Grisalda, que levou a Grisalda que se casou e divorciou. Grisalda, já conseguimos perceber de onde é que vieram as suas crenças sobre o amor, sobre relacionamentos, mas para ti, Grisalda, o que era o ideal de uma esposa, de uma boa esposa cristã? Acho que Uhum. por ter já sido, com 17 anos, eu me converti. Eu só sei que eu só queria sair de casa. Eu não sabia qual era a definição de ser, posso dizer, de uma forma do senso comum, aquilo que nós somos transmitidos de uma forma normal é que tem que ser que limpa a casa, que vai à machamba, que não vai trabalhar, que está ali sempre para o marido, tanto que também poderia ser usada como um objeto de reprodução, porque nós percebemos que
não se fala tanto do relacionamento como fosse um amor. Tipo, não, você Uhum. vai conhecer alguém para vai se amar, vão se apaixonar, não. Aqui era como se já que Deus diz multiplicai-vos, então eu tenho que crescer uma certa idade e eu tenho que ter um marido só para reproduzir. E a questão do prazer fosse mais ligada para o homem, Ao porque o homem homem, poderia ter várias mulheres, mas a mulher não, tem que ser submissa e ficar ali, ser traída, epa, não me interessa, o satisfazer o importante homem. é porque ele casou a mim e eu fico em casa. Só que eu, graças a Deus, tive um pouco de ensinamento na igreja, onde no escuro das meninas já nos ensinavam como é que ser mulher, como é que deveria ser, como é que podíamos, depois de entrarmos nesse campo. Tanto que a palavra que eu nunca esqueço é: quando você casa, tens que orar mais. Se você acha que orou menos no noivado ou antes de casar, no casamento, você já tem que orar mais para poder manter. Porque dizem que é fácil entrar, mas é difícil Se manter. Então, manter. de uma Uhum. forma geral, eu só tinha isso, que é reproduzir e depois irmos à igreja, cada um orando no seu canto, como aquilo que nós vemos no meio do culto, mas de uma forma profunda, nunca tive, pois dizer, essa curiosidade de poder se perceber. E a outra coisa que eu até me lembro agora é que nos ensinavam que o lar dependia da mulher. Então, se alguma coisa acontece no lar, epá, quem deve resolver é a mulher. Nós não podemos Usando aceitar. Vou usar um pouco essa deixa, até porque há quem pode assistir e ficar, mas eu não acho que seja isso. Existem várias evidências que mostram isso. Quando estamos no processo de preparação do casamento, graças a Deus, começamos a ver um movimento diferente. Mas quando estamos no processo de preparação do casamento, quem faz colaia é a mulher. Temos que reunir a mulher para explicar sobre o lar. Temos que Do preparar a marido. mulher. E o homem, onde é que ele fica? Estamos para começar um lar. Estamos para começar uma família e este relacionamento, essa instituição depende dos dois. Precisa dos dois. Porque é que focamos mais tempo e energia a formar uma parte e a outra parte muitas vezes está despreparada, mas ninguém olha Chama para isso. atenção. Uhum, É. uhum, pode Então, sendo continuar. assim, fez com que eu já tinha ensinado já tinha me ensinado que era o casamento, tanto que se as mulheres viessem com algum problema na igreja, podiam, ainda que fosse tão grave, epá, tens que aguentar, tens que orar. Ou se um lar não anda bem, é porque você não está andando bem. Ou você não está a orar muito, ou alguma coisa que você não está a fazer muito bem. E também essa questão de ter que normalizar a questão de que você já casou, então qualquer coisa que for acontecer de mal, É tu engolir. tens que ficar no teu canto, porque na verdade quem foi casada foste tu. Então as outras, epá, só para passar tempo, é o normal do homem, porque eles já transmitem isso para as mulheres, que o fato do homem trair é algo normal, você não pode levar a peito, simplesmente ora. Então essa é a definição que eu tinha sobre uma mulher Ok. dentro de um lar. E agora, Crisalda, nós queremos saber. Essa conversa é, na verdade, esclarecedora, porque nós acreditamos que nenhuma experiência é única, ninguém passa por uma experiência sozinho no mundo. Há quem pode estar a passar pela mesma situação, Ou ou pior. uma situação parecida, sim, e está à procura de saída, está à procura de alguma luz, de algum exemplo. E a Crisalda esteve aqui, se disponibilizou para partilhar a sua história. E nós queremos saber como é que tudo isso inicia, Crisalda, como é que tu chegaste a conhecer o teu esposo? O início começa pela sede de querer de querer sair de casa, exatamente. Porque como já não tinha aquilo que eu almejava em casa, então quando eu me converti, o desejo maior era casar. Tipo, Deus, eu acho que se eu for a casar, minha vida será resolvida, o amor que eu nunca tive será suprido. Eu tinha aquela imaginação de que se eu casar, é como desenho animado de Cinderela, que ela é castigada com a madrasta, encontra o príncipe e tudo Tudo flui. ficar resolvido. Essa era a minha concepção. Mas durante todo esse percurso, eh, dizer que passei de vários relacionamentos e eu pude perceber, porque eu raciocinei.
né? Para poder perceber se tinha algum problema, qual foi, onde eu irei, aonde eh, as coisas não andaram bem. E eu pude perceber que, de verdade, de fato, em todos os relacionamentos, eu fui a pessoa que sempre mendigava, tanto que as pessoas podiam não falar comigo de repente e eu podia ligar todos os dias, tipo, mas porque eu tinha medo de perder. Tanto Uhum, que até mesmo no seio familiar tinham coisas que eu me submetia a fazer porque eu tinha medo de ficar sozinha, medo de perder aquela pessoa. Então, eu fui crescendo e quando cresci encontrei esta pessoa no Instagram. Então, quando eu encontrei essa pessoa, porque eu já tinha planos de vir a Portugal, porque minha irmã estava cá neste caso, então por uhum, ter conseguido a ideia também a me trazer para poder melhorar aquilo que é a nossa vida. E durante o percurso da minha faculdade, eu conheço essa pessoa. Então, quando eu conheço no Instagram, só que eu conheci por quê? Porque eu seguia grupos de igrejas que existiam aqui em Portugal. Tipo, em forma de eu me prever ou de me prevenir. Tipo, quando eu for chegar, vou chegar uhum, para não ser muito difícil encontrar uma igreja evangélica e seguir essas igrejas antes mesmo de estar em Portugal. Então, ele falou comigo. Depois de termos falado, de ter tido conversa, eu não estava preparada para ter um relacionamento, porque eu havia saído de um relacionamento. Então eu disse para a pessoa: não, não vou conseguir, epá, melhor sermos amigos. E é algo que eu tanto queria também, ter um amigo cristão, epá, virtual. Já que eu estava sozinha, então seria uma boa companhia. uhum, Então a conversa parou por ali. Só que depois de um tempo a pessoa veio. Disse, não, eu tive um sonho e quando eu tive esse sonho, Deus me mostrou, já nem uhum. sei Os claramente, Deus me sonhos. mostrou que alguma coisa, Deus, Deus mostrou que vai estar tudo bem, que há um anjo, não sei o quê, só que aquilo me despertou. Bem, obrigada. Então ali começou a conversa. Começou a conversa, depois eu comecei a falar com minha irmã. Disse, ei, mana, aqui, epá, para conhecer alguém, mas, ei, epá, tenta lá ver aí para mim. Epá, dá, mas, abre o olho, ele testa. Ah, eu disse, ao testar da minha irmã, era bom, só que eu não podia mentir. Eu sou cristã. Então tinha coisa que eu tinha que fazer de uma forma que eu não tinha que fazer, porque eu sabia que, epá, eu sou cristã, não tenho que falar mentira. Então, acabei testando naquilo que minha irmã falou, mas reduzi para minha realidade e acabou, tipo, dando certo. Então ali a coisa começou, orávamos e calhou que eu estava no jejum na igreja, na intercessão, não sei, de 21 dias, eu acho que era isso aí mesmo, de 21 dias na intercessão. Então ele disse, pá, venha lá para cá para nos conhecermos, para ver se batemos ou não batemos, para se não der, pode depois voltar. Porque a ideia era só vir ficar um mês, não era para vir ficar em Portugal. Então eu apresento a minha mãe, epá, conheci tal fulano de X, minha mãe, pode, é cristão, você gosta de cristão, você procura a pessoa que quer da tua igreja, então qual é o problema? Força! Mas eu estou procurando mesmo de cristão, mas, epá, anyways, então ali, para os olhos carnais, ele tinha um perfil bom, tanto que, mesmo financeiramente, era uma pessoa bem-sucedida, posso dizer, na realidade, daquilo que era o Portugal. Uhum, Então, minha mãe ali me apoiou, tudo tal, nós organizamos todos os documentos, só que graças a Deus consegui, porque minha irmã já estava aqui a viver em Portugal e ela já era casada, então aí ficou mais fácil de poder o visto ser aceito. Só que já vinha com visto de procura de trabalho, já não era de vir. Minha irmã disse: "Pá, se não der, minha filha, vai ficar logo aqui. Aí já nós vamos simplificar o nosso problema que nós já tinha." Então, cheguei aqui. Quando eu cheguei, não sabia que minha irmã vinha. Então, teve ali a surpresa da minha irmã e teve com a tal pessoa. Só que, quando já teve, como estávamos nos carros separados, nós fomos para um sítio comer, tudo e tal. Minha irmã dizia, pá, vai ficar comigo, tipo, vai ficar um tempo, porque havíamos ficado 3 anos sem nos ver. Ele, uhum, não, não, não. Só que eu, como eu sou uma pessoa que
não, não sei o que é ser dado algo de uma forma gratuita. Se alguém me dá alguma coisa, Tu sentes a necessidade de eu tenho retribuir. que fazer alguma coisa por essa pessoa. Eu tenho que suprir, ainda que seja que não seja de uma forma errada ou de uma forma séria. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu já me sinto presa nessa pessoa. Uhum. Desde o momento que faz uma ação sem eu pedir, de uma forma gratuita. Yeah. Tu Então, não estás acostumada a ser cuidada. Eu falo isso é. porque estou agora também num processo de me conhecer e tratar certos traumas, mas é isso quando Hábitos. nós crescemos num ambiente de escassez, onde nós não recebemos carinho, não recebemos amor. E dependendo da nossa personalidade, do nosso temperamento, nós crescemos, nos tornamos essas pessoas. Um pouquinho de cuidado, um pouquinho de carinho ali, tu sentes essa necessidade de retribuir, porque é algo que tu não estás acostumada. É, estamos acostumados a ralar, Uhum. ou se te dão alguma coisa, é porque você fez alguma coisa. Uhum. Então, eu lembro que eu coloquei desodorante e a pessoa falou: Não, você não colocou bem o desodorante. Eu disse: Eu coloquei o desodorante. Minha irmã só me disse: Abre bem os olhos, abre bem os olhos. Minha irmã entrou, falou comigo. Eu é que a pessoa, o que fez? Falou em frente da minha irmã e do meu cunhado. Então, na crisanta de hoje, aquilo já era um chamado. Tipo, começa a ver bem o que está acontecendo aqui. As Só que, bandeiras vermelhas. exatamente. Então, eu não levei em consideração. Já quando fomos passar o dia, e no dia seguinte era o culto da igreja. Mas minha irmã tinha que ficar só 2 dias. Então, ele dizia: Pá, vamos para casa. Até não, antes disso fomos para Freeport, um sítio onde vende roupas baratas, mas de marca. Então Uhum. fomos nesse tal sítio e ela até dizia: Tudo que eu estou a comprar aqui é metical, sabes de quanto era? Minha irmã tipo, ficou assim, tipo, essa aqui. Eu pus. Minha irmã, como eles, os dois têm o mesmo temperamento, minha irmã já percebeu logo aqui, aqui Algo alguma não coisa dá está certo. certa. Então ela disse: Mas mesmo tá se gabada. E olha que mesmo no processo, ele dizia: Veja lá a base. Eu não sou de maquiagem. Então me colocaram uma base. Eu disse: Não gostei. Ele: Não, tá bom, eu não sei o que. Eu não gostei. Como compraram um lipse, me experimentaram um lipse, eu não gostei do Lipsy. Não, mas ele insistia. Então aquilo já era pelo menos um sinal vermelho. Eu vou perceber que é aqui mesmo, eu estou aí me entregar na prisão. Não Uhum. estou aí me entregar na pessoa bom. Mas eu descartei aquilo numa de que a pessoa está me dando cuidado, você está a lutar por mim. Então, minha irmã me chamou a atenção, disse: aqui parece que alguma coisa não está a dar certo. Ele: vamos para a igreja, não sei o quê. Até minha irmã não gostou. Disse: eu vim para te ver e você de repente diz que vamos, a pessoa diz vai para a igreja e você não reprime, não faz nada, não chama atenção. Eu disse: realmente, nós não nos vimos há 3 anos, só para ficamos um pouco tempo, era uma terça-feira, ainda que fosse uma terça-feira. Deus primeiro nos manda primeiro ser bons com os de casa para depois com os de fora. Então depois eu percebi isso. Eu é que nem plano para casar, então já não tínhamos, mas já tínhamos os planos já feitos. Tipo, se Uhum. der certo, vai ser assim. De repente, vamos casar. Eu ali estou aí na vontade do vento, porque tem que pagar aquilo que eu fiz. Não é tipo, conversamos sim, este mês já acabou, não. Aquilo foi uma conversa da visão de cada um que tínhamos e, e algo que até já me chamou a atenção agora é que na conversa, por ele ter sido alguém que, como posso dizer, gay, por ter sido alguém que foi gay no passado, Uhum. e ter se convertido. Para mim, aquilo não tinha problema. A pessoa se converteu há 5 anos, já não pratica. Só que antes, na conversa, ele já me falava de sexo anal. Agora que estou a perceber que não. Aquilo também podia ser um sinal de que, você sabe que Sodoma e Gomorra não dá certo. E também a Bíblia não permite isso, pois não, a Bíblia não diz, não faças isso, mas através daquilo que é a história, tudo e tal, e a Uhum. fisionomia que Deus fez, tudo tem sua função. Tanto que não Uhum. tem uma complicação, o canal vaginal, quando é na hora do ato sexual, e ao mesmo tempo quando vê uma criança. Não tem nenhum problema.
mas já nos outros canais tem as suas funções. Uhum. Então, é um dos red flags que eu deixei escapar, porque eu só queria sair do ninho onde eu estava, porque para mim o ninho onde eu estava não tinha o Era que o eu pior. queria, então Uhum. era o pior, então a minha ideia era sempre achava que saindo para casar seria um mar de rosa. Então, dito feito isso, minha irmã mesmo no dia de casamento ela disse, porque era para casar de uma forma física. É, aqui em Portugal, então, minha irmã disse, queres casar mesmo? Eu! Tá vendo uma pessoa que parece que não tá. Eu sim, mano, não tem problema. Como se o casamento não fosse algo importante. Eu acho que eu não vi como isso. Eu só achei Uhum. que aquilo era uma abertura para eu ficar livre. E minha irmã está ali para me apertar para poder também me mandar. E, Então, e, e também explica-se, né? Explica-se, naquela época a Crisalda é cristã, não é? É cristã convertida, mas ainda não tinha mas identidade firmada como com filha. traumas. Uhum. Ainda É, não e a se minha via como filha. identidade. É, vou aceitar aquilo que me vier, vou aceitar o que tiver disponível. E no meio disso, encontramos uma Crisalda que não está posicionada, encontramos uma Crisalda que não está preparada em nenhum sentido. É o que apareceu, então vou com o vento, como a Crisalda está aqui a explicar. Não, E. até que dizer que Uhum, preparada ou posicionada está, mas estava posicionada com conhecimento distorcido. Tipo, exatamente. porque se formos a ver, a sociedade mais africana não tem conhecimento sobre o que é traumas, sobre que tem que casar dessa forma, não tem aquilo de preparo e mostrar o porquê tem que se casar. E agora eu já percebo que antes de casar, primeiro tem que me conhecer. Antes de eu me conhecer, me curar, não tenho como cuidar do outro. Então, essa informação faz com que as pessoas se posicionem achando certo, mas de uma forma errada. Porque nós fazemos com um posicionamento, não de qualquer jeito, mas o problema é posicionamento errado daquilo Uhum, que é aos olhos de Deus e daquilo que é de uma forma natural. Então, exatamente. eu foi por causa disso. Então, o meu casamento foi muito rápido. Eu acho que 12 dias depois, tanto que mesmo a data, 12 dias depois de chegar a Portugal. 12 dias Uau. depois de chegar a Portugal. E essa é a primeira vez que vocês se encontram fisicamente, certo? Sim, sim. E olha que mesmo. E uma das coisas também que era um red flag, que no mesmo dia que ele me recebeu, tentou, tipo, manter relações sexuais. Só que eu, pelo menos aí, eu já sabia. Epá, podia me matar, podia o quê? Mas o que eu sei é que nunca iria fazer sexo fora do casamento. Então, isso também já tinha que ter sido um alerta bem claro de foge, Essa pessoa foge. não é realmente o que apresentava ser. Exatamente, porque era um crente, não, eu até digo, era um crente, exatamente, porque crente crê em tudo. Era um crente, mas não um cristão. Porque uma pessoa que se diz cristão e nós orávamos quase todos os dias na primeira vez ter que tentar manter relações sexuais, eu até dizia para ele, até as uma das madrinhas se ofereceu para poder me amar por causa dessa questão de duas pessoas no mesmo sítio e não sendo cristão, epá, alguma coisa poderá acontecer. Então, se eu não tivesse me firmado nessa parte, também meu Jesus, se calhar já estaria grávida, mas eu. Anyways. Então, depois disso, foi é, no dia, na data que eu até quis escolher, porque eu disse, não, vamos fazer essa data. Ele, não, vamos casar só, já, vamos fazer tudo. Epá, eu como tinha aquele sentimento de que eu tenho que retribuir, ele me trouxe aqui, não Uhum. tinha como, nos casamos. Depois de termos casado, uma semana depois, tudo começa tudo de zero. Então, quando começa, é como se fosse o quê? Eu falei daquilo que eu passei, daquilo que eram os traumas, porque agora eu tenho consciência. Ele pegou os meus traumas, mexeu na ferida, se calhar uns 5 vezes mais. 5 vezes mais. Só que o que eu pude perceber, ele havia idealizado uma mulher e queria que é como se eu fosse um sistema. Colocado um vírus para ele colocar o sistema da forma que ele quiser. Então, ele já dizia para mim, não, eu casei para ter sexo.
Porque o que eles faziam? Eles já. Eu acordava, de repente, estou dentro de alguém. De manhã mesmo, tipo, estou a acordar, tipo, eu? Meu Deus! Então, e eu até explicava para ele que não podia fazer dessa forma, porque eu, como mulher, pode parecer que não está acontecendo nada, mas se a mulher não está preparada, o corpo reage. Então, eu vou reagir sentindo dor, e você pode achar que não, estou a fingir ou alguma coisa assim. Eu verdadeiramente sentia dores. Então, eu falava para ele que não faça desse jeito, é mais prático como dizem, procurar na hora do pico, na hora do ouro de alguém, do que ter que fazer de uma forma de qualquer jeito. Mas ele Hum. não entendia. Dizia, não, eu casei para ter sexo nesse casamento, eu já tenho uma visão que Deus me deu, então a minha função é prover e você me dá e fazer tudo praticamente. A função dele, somente como homem, era só prover financeiramente. Então, minha irmã cogitou a ideia de querer trabalhar. Tipo, por que não trabalha? Não procuras, não fazes documento? Ele já entra na frente. Não, nós não combinamos disso. Isso, nós fazemos as coisas segundo a Bíblia. Tipo, para ele, na Bíblia, a mulher tem que A ficar em mulher não casa. trabalha. A mulher não trabalha, mas esquece que a mulher do provérbio, ela sim trabalha, ela É vê as coisas, difícil, ela já. vai comprar, vai comprar os campos, tanto que o marido, ele é elogiado por causa da mulher, não por causa de si mesmo. Então, ele era uma pessoa que levava a parte, a boa para ele A e parte que lhe convém, como mais muitos nada. fazem. Então, minha irmã dizia, não, epá, era para trabalhar, para ela ter o dinheiro. Não, eu vou prover, eu vou dar tudo. Se for possível, eu posso dar tudo. Então, eu para mim, tipo, eu já não tenho voz, não tenho nada. Então, houve uma briga. Quando houve uma briga, eu, como não sei muito rebater, eu só chorava. Depois ia, tipo, para a sala, porque era um T1, para ir chorar, tipo, para Deus. Até mesmo para chorar com Deus já não dava, porque ali era tipo, vem aqui! E olha que a pessoa era tipo de vinho para água. Até água não, porque se mistura com vinho, você não sabe o que que é. De vinho ou de água para azeite. Algo que não se mistura. Era uma pessoa que eu dizia, mas Deus, eu não sei. Porque ela até me dava tanto medo. Porque ele gritava comigo. Eu dizia, quando eu me meti aqui mesmo, mas para eu não poder fazer com que seja, de se E, e, calhar, e, chegar e na quanto, violência. quanto tempo. Porque, na verdade, estamos a perceber aqui um tempo. Logo no início, ele já mostra red flags, já mostra que aqui É. algo não está certo. E a Crisalda se encontra num momento de vulnerabilidade, num momento em que talvez não é isso que eu estou a ver. Talvez ele É. vai mudar, é um cuidado, Não, é tipo, então é vamos uma forma de aceitar. me amar. Uhum. Então casam-se. Quanto tempo levou desde o dia que você chega a Portugal, se conhecem, acordam em casar, casam-se e depois começam a morar juntos? Quando é que ele começa já aos gritos, a revelar quem ele realmente sempre foi? Depois de uma semana, tipo, 12 dias, dia 12, se calhar dia 12, dia 16, tipo, uma semana depois do dia 12. Uma semana depois. Porque ele é uma pessoa que trabalha de casa. Hum. Então, uma pessoa que trabalha de casa, então ali era tipo, é estressado, quer ser desestressado por mim. É estressado no trabalho, tem que ser desestressado por mim. Tem que ser. E chegava num momento que, quando ele via, porque eu chegava um momento que eu ficava estagnada no sentido de já me afogar nas minhas mágoas. Então, podia ver que aqui eu não estou a conseguir aquilo que eu quero. Podia dizer, epá, eu vou. Dizia, epá, fica a saber que a partir de hoje tu não vais falar mais a tua língua materna. Você que me viu e sabe que é da minha língua. Tipo, nasci, cresci Cresci. ouvindo falando essa língua. E você ouvia nas chamadas, mas tipo, agora me dizer que eu não posso falar. E se você falar, fica a saber que a sua mãe, suas irmãs serão amaldiçoados. Fica a dizer, "Pô, se já gritou comigo, já fez isso. E aí eu acho que essa pessoa tem muita capacidade de fazer alguma coisa e eu consentia. Tipo, ok, já que você me diz isso, é pá, já não. E ele ainda fazia coisa, assim, ele realçava. Na minha presença ou na minha ausência.
tu não vais falar Xangana. E se você for a falar, fica a saber que sua família será amaldiçoada. Então, aquilo era uma forma dele conseguir ter aquilo que ele quer, do jeito como ele queria. Chegaste a Então, sentir medo dele fazer algo pior. sim, por isso que eu acabava com sentir, porque eu já sabia que se a pessoa, ele mesmo já me diz que aquilo que eu estou a ver não é nada, e para mim aquilo que eu estou a ver já é demais. Já imagina aquilo que ele diz que não é nada e me mostrar, se calhar aí seria, se calhar, não sei o que ele poderia ter feito. Então eu sempre consentia, tanto que ele até dizia, acordar às 6. Ele mudava de repente, hoje, essa semana, sexo oral, essa semana, eh, por vezes até dizia sexo anal, eu dizia, pá, papá, aqui mesmo podemos divorciar, não tenho problema. Aí, não aceito nunca. Então, ele vê que eu não conseguia ter essa provisão, tipo, não, ele não conseguia me dominar nessa área. Então, ele dizia, não, com o tempo tu vais mudar, vamos só tratar desse assunto. Então, ali era. Tipo, fico em casa a servir a ele. Eu somente tinha que servir a ele. Acordava, fazia as coisas, e eu tinha aquela mania de fazer as coisas durante a noite, para depois de dormir bem. Mesmo assim, ele queria que eu acordasse cedo, fizesse as coisas como a avó dele fazia. Tanto que ele dizia para mim: a minha avó não trabalhava, fazia as coisas para o meu avô, geria tudo, tudo mais, tinha que acordar muito cedo. Eu dizia: eu vou acordar cedo para quê? Vou fazer. Para quê? Não, não tem necessidade. Então, mas eu acabava fazendo. Tipo, acordava cedo, já que ele queria que eu acordasse cedo. Eu acordava cedo e uma coisa, ele tinha contato com exes do passado. Só que eu não sabia, porque ele me apresentou como amigo dele. Então, me Os, apresentou como amigo ex, do tu foste a passado. primeira mulher com quem ele se relacionou ou Não, ele não já fui a havia sido? primeira. Ok. Não foi a primeira, mas já o ex do passado é o ex do passado, digo, em que sentido? Antes de Cristo, antes de, Então era segundo um ele, homem nesse caso. ele era um homem. Então ele me apresenta ele como um amigo. Tipo, esse é meu amigo, não sei o quê. Então, epa, teu amigo é meu amigo. Ali era, mas eu não sabia, tanto que sempre ficavam juntos, sempre falavam, sempre tudo mais, mas eu, para mim, era tipo, epa, não faz sentido, para mim, não tinha, tipo, não pensava e não sabia de nada. Porque ele me mostrava que não tinha nenhuma ligação. Só que depois fui descobrir que não. A pessoa era a pessoa que ficava com ele. Eu disse, mas como é que você fica com alguém? Você tem uma amizade com alguém com um passado que você não quer voltar. Isso aí não faz sentido. Mas era algo que, vou dizer, não me doeu. Não me doeu, porque daquilo que eu já sofria. Aquilo era de tipo, pá. Um momento que eu tinha que aproveitar de me fazer difícil, zangar mesmo, porque você já quando zanga faz suas coisas, quem canta a música do outro já é o outro quero. Então, para mim aquilo não me doeu, foi se calhar um momento que encontrei um pouco de paz, porque eu já ficava sozinha, se eu quisesse ficar sozinha, ele primeiro já respeitava nesse sentido. Mas quando ele me ouvia falar com as pessoas no telemóvel, ele não gostava. Então ele começou já a me manipular, a me fazer, tipo, eu, Crisalda, não perceber, afinal, sou Crisalda, tipo, como? Porque ele já me mandava. E é aí onde eu queria chegar. Como é que tudo isso afetou a tua autoestima, a tua autoconfiança? Isso, eu como posso dizer, eu fiquei em crise, no sentido de eu já não sabia quem eu sou. Ali já estava com problemas de ansiedade, depressão, e ele, como realçava muito, porque sabia da minha história, dizia: Uhum. você, como não cresceu com pai, você não sabe ouvir, você cresceu com mulheres, então tens que fazer um tratamento. Eu ficava tipo, ele tem razão, eu não cresci com pai mesmo, não sei, se calhar não estou a conseguir. E quando eu ia fazer o tratamento, para mim não me parecia nada. Tipo, tá a fazer o que aqui? Não, O não tratamento que é percebia. terapia nesse caso? É, sim, terapia. Eu acho que seria isso. É, terapia, mas eu não conseguia perceber por que que eu estava ali. Porque também já não estávamos a tratar sobre aquilo que eu vivia, estávamos a tratar daquilo que eu já vivia antes. Só que aquilo que eu já vivia antes, eu já perdoei. Então eu não via sentido. E nesse processo, como ele me mostrava que eu era maluca, eu era errada,
eu procurava cursos de casais, procurava me aperfeiçoar. Só que esses cursos me faziam me mostrar que é errado é o outro, não é você. Ah, eu trabalho, eu te dou tudo, eu te dou do melhor, porque ele que fazia me jogava na cara, depois vinha pedir desculpa de mansinho. Então, quando pede desculpa, amanhã volta a fazer tudo de novo. Então, aquilo acontecia de uma forma repetitiva, até os brincos que ele pudesse comprar para mim, ele comprava. Dia seguinte, quando ele não visse que comprei algo e aquilo que eu comprei não foi suprido na hora, ele jogava na cara para mim. E era isso que fazia quando eu era criança. Que não, eu te fiz isso, eu te fiz isso. Então eu sempre me revia no passado. Tipo, Deus, estou a viver. É tipo, o filme que eu já vivi parece que não foi Uhum. pesado. Uhum. Aqui já que estou a viver algo pesado é aqui dentro. Então, tudo quando eu vivi, que eu sofri no traumas enquanto era nova, era tudo, era viver 3 vezes mais. Então ele repetia. Então eu praticamente, como posso dizer, eu perdi, tinha 46 quilos, agora eu estou com 52. Eu tinha aí uns 46 quilos, aí onde eu percebi que não vale a pena ter pão e fiambre na mesa, você comer, Viver de mas, lágrimas. mas o teu bem-estar não tá nem aí. E como ele, o que ele fazia? Ele era sempre uma boa pessoa, fora de casa. Fora de casa, meu, era um anjo, Jesus Cristo. Porque eu também queria saber, eu acredito que ele tinha, ele é brasileiro que vive em Portugal, certo? Mas É. eu acredito que ele tinha a sua Amizades. rede, amizades, o que as pessoas ao redor dele achavam do vosso relacionamento. Ele, como era uma pessoa que não expunha o nosso relacionamento, Uhum. então eu era tipo um troféu para ele, primeira coisa. Era tipo um troféu. E eu, como sou uma pessoa que de problemas de casa, fico em casa. Aqui de frente eu tenho que ir. Eu, mesmo tendo problema, eu não sei, vou ter que sorrir. Sorrir e acenar. É algo, eu acho que do meu temperamento. Tipo, a pessoa não vai perceber, pouca gente consegue perceber, mas a pessoa não vai perceber que aqui alguma coisa está acontecendo. Só que ele mostrava aquela pessoa, tipo, uau, tipo, "Ei, irmã, és abençoada, e irmã, acertaste, irmã, quando eu for para abençoar, eu abençoava, se for para comprar livro para todas as pastoras, comprava, se estamos a precisar, não sei, de alguma coisa, está ali, paga, tem alguém que está passando dificuldade, precisamos de ajudar, ele estava sempre ali, tanto que só foi depois de um ano que uma irmã até ela me disse que eu percebi que teu sorriso já não é o mesmo. Eu te via, mas eu percebia que é alguma coisa. A forma como você ria já não é a mesma coisa. Tanto que quando já eu fiquei, tipo, separada na igreja, as pessoas me olhavam mal. Porque conhecemos o bonzinho, tipo, conhecemos o bom e você se separou, então a culpada é você. Tipo, alguma Uhum. coisa você Uhum. fez de mal, não é a outra pessoa. E eu lembro que quando as pessoas às vezes me julgavam, ah, irmã, aguenta, é os problemas de nada, você ainda é menina. E eu expunha o problema, eu disse, não, desculpa. Não sabia que era até nesse nível. Depois eu disse, é isso. Vocês estão a ver o que a pessoa demonstrou, mas aquilo que eu passei, porque depois eu fui falar com os pastores. Então achavam que os pastores não estivessem a fazer o quê? A fazer a boa coisa. Então as pessoas já me julgavam, mas por quê? Ele mostrava uma ovelha. Ele vestia a roupa de ovelha lá de fora. Ele pode não ter nada, mas vai conseguir fazer alguma coisa. Eu posso pedir alguma coisa, pode não me dar, mas ele vai conseguir dar para outra pessoa de fora. Tanto que as pessoas achavam que eu era tão abençoada, que encontrei o homem, Casamento é perfeito. enquanto não era. E eu aprendi uma coisa que fomos ensinados, que nós não devemos falar dos nossos problemas às pessoas. Então, as pessoas na qual eu falava praticamente eram os meus padrinhos. Então, os meus padrinhos também por ter essa concepção do africano, diziam, aguenta, ora. E eu
o que até me faz ficar muito à vontade, como posso dizer, em paz comigo mesmo, é saber que eu fiz tudo aquilo que eu podia ter feito e um pouco mais. É ter tentado todas, quase todas as tentativas que alguém poderá não ter esgotado e eu esgotei, porque não foi aquilo de, eu já não te quero, tchau. Não. Foi tentativas e tentativas que eu estive lá fazendo, mesmo percebendo que, porque essa pessoa, como fazia, não só afetava o meu mundo físico, mas também o meu mundo espiritual. Ele, de repente, eu falava em língua e dizia, essa tua forma de falar língua é qual? Eu, eu ficava tipo, essa tua forma de orar, nós oramos alto. Estás a orar alto por quê? Ei, tens que orar baixo. Na hora de jejum, não, tens que jejuar das 0 até as 12, não até as 17. Não até as 16. Mas eu estou acostumada assim. Eu te digo, não sei se é porque o africano consegue ver feiticeiro muito, tipo, os feiticeiros não brincam muito conosco, que nós também temos que ser muito mais crente. Então, não sei, mas você sabe que era assim. Tem que jejuar, tem que ser 24 horas, tem de 2 horas, tem que ser uma semana, mas das 0 até as 16, 17, ou até as 20. Para mim, 12, sinceramente, não estou a fazer nada. Acordo às 8, arrumo as coisas 9. Qual foi o momento que eu tive com Deus? Então ele dizia: Você é mulher submissa. Vamos ver se você é mulher submissa da Bíblia. Vamos ver se você conhece a Bíblia mesmo. E ele até dizia que as tuas orações. Também eu estou a orar no meu canto. As tuas orações não vão ser ouvidas. Porque eu, que sou sacerdote, não vou permitir. Não vou permitir. Eu só continuava, ficava quieta no meu canto. Eu depois, às vezes, eu dizia: Não esquece que se eu estiver triste, fica a saber que as tuas coisas não vão andar bem. Você acha que tudo depende de ti, mas não. Mas também depende de mim. E ele retrucava. Só que já, ao retrucar dele, já de me manipular. Já quando me manipula, eu fico tipo, dum. Aquilo já E criava uma crise de identidade. agora, todo esse processo, isso são, na verdade, abusos. Esse período de abuso, quanto tempo durou? E quando é que foi a virada da chave, onde a Crisalda percebeu que aqui ou eu permaneço ou eu morro. Ou eu morro ou eu fujo, saio viva. Quando é que Graças isso a Deus. acontece? Eu digo, graças a Deus que durou um ano, meu Deus. Aí eu digo, epá, poderia ter durado menos, ok. Mas para mim foi graças a Deus por ter durado um ano mesmo. Aquilo foi um ano cheio. Porque o que acontece? Chegou no nível que as finanças dele já não estavam a andar tão bem. Então, quando já não estavam a andar tão bem, eu sempre aconselhava e ele fazia da outra forma irada. Só que da forma. E não fazia da minha forma. Então, quando ele percebia que a forma dele estava errada, mesmo assim, tipo, vinha pedir desculpa, mas só que esse tempo é um tempo que ele também está a perder dinheiro, está a perder a carreira e tudo mais. Então, quando houve esse background, não, esse abaixo na vida dele, na nossa, né? Eu disse para me deixar eu trabalhar. Ele disse, não. Eu disse, você já tem dívidas. E quase que ele criasse dívida a mim. Porque ele já me viu aquelas palavras. Deus não me deu nenhum financeiro, porque disse que a financeira é você. É? Eu ali, como sou eu aqui? A financeira é você, então você não trabalha e eu vi que o Milano BIM está a dar crédito de 20 mil euros. Está a dar de crédito de 20 mil euros para as pessoas que não trabalham. Tipo, que querem criar um negócio. Eu olho só dizer, Deus, se não for da tua vontade, não permita, porque eu não tenho como dizer não. Não tinha como. Eu só dizia, Deus, se não for da tua vontade, não permite. Aquilo foi tratar todo o processo. E houve um processo que, se calhar, foi tratado do processo e a coisa mora onde? Ele já quis criar um negócio dentro da igreja, de comida. Então ele disse, pá, você vai ser minha parceira, eu vou liderar, mas fica a saber que 90%, 99% comida brasileira, 1% comida da tua cultura. Sim.
Se esse negócio aí é nosso, 1% de comida da minha cultura. Não, vai você. Ah, não, eu disse, pá, vai você. Então, quando houve essa briga, foi uma forma daquele empréstimo não dar certo, não se ir avante, porque eu já não concordar. Não, eu vou criar um negócio para ti, eu vou fazer aplicativos, você vai vender doces agora que você tanto queria. Assim, papá, nada. Eu prefiro trabalhar, pois juntar dinheiro e se calhar montar esse negócio. Ele não aceitava de jeito nenhum. Então nós ficamos, ele alugou uma casa grande. Então eu disse, pá, e a casa que ficou, praticamente ele tinha duas casas alugadas. Então, tinha uma que era do T1 que viemos, ali estava a arrendar minha mãe, porque será fácil para ela poder trazer os meus irmãos mais novos. Então eu disse o seguinte, vamos lá pedir minha mãe ficar lá, porque minha mãe já tinha começado já a pagar o sítio lá. Porque era só, estava no nome dele, mas quem pagava era minha mãe. Por um certo tempo não pagou mais, depois começou a pagar. Eu disse, pá, vamos lá pedir minha mãe do que ficamos aqui na rua. Você já tem dívida, e já tem dívida com essa dona dessa casa. Vamos ficar em casa da minha mãe, epá, vamos dividir esse 800 do que estarmos na rua ou nos acolher com irmãos da igreja, na qual nós não temos intimidade, não conhecemos. Então ele foi lá com minha mãe aceitou. Só que lá a minha mãe tinha o meu primo, que veio de Moçambique também há pouco tempo. Então quando veio de Moçambique, ele ficava lá também. Nós ficávamos no quarto, eles ficavam na sala. Então, na mudança, ele começa a ir, dizia meu irmão e eu, fica aqui em casa, eu e o meu primo, vamos ir levar as mudanças. Foram feitas mudanças, e de repente ele me diz, ah, comecei a gostar de teu primo. Eu, eu aí, na minha cabeça, eu já não tem nada a ver. Aí conhece de meu primo. Sim, já como é que isso aconteceu? Fomos no dia um. Ele estava a tirar lâmpada e de repente ficou numa posição que me atraiu. E há bom tempo, há 5 anos que isso nunca me acontece. Eu lhe perguntei, você fez o quê? Não, eu quis enfrentar o diabo para lhe mostrar que eu sou macho. Fui com ele de novo. Eu disse, pá, aí já é contigo, porque o que eu sei. Por que que você não disse mais para meu primo não ir consigo? Porque aí você já teria dito para ele, não eu consigo ir passar a comigo, cortar o mal pela raiz. Então ele fez, começou a fazer barulho, porque ele já via a minha felicidade. Via eu, os meus primos ali, estamos a conversar, estamos a rir. Dizer, pá, tens que tirar o meu primo. Eu dizia, tens que tirar por quê? Por que que ele tem que sair daqui? Porque ele está a cuidar do meu irmão. Porque aqui em Portugal não podes ficar com uma criança. Minha mãe trabalhava fora e a criança não pode ficar sozinha. Então, nós daqui nada vamos sair porque é isso. Então ele dizia, não. Epá, ele quer sair, quer viver no canto dele. Ele quer fazer as coisinhas dele. Eu disse, não, não é possível. Se ele quiser sair, teria falado com minha mãe, não falar consigo. Alguma coisa aí não tá boa. Ele, epá, é porque também, epá, eu já estou a gostar muito dele, então. Ele dizia isso, eu disse, epá, não tinhas que fazer isso, tinhas que deixar meu primo fazer esse tipo de coisa. Mas, depois disso, eu só sei que. Porque eu tive, há um tempo atrás, eu tive um curso com a pastora Rose de terapia. Não sei se era sobre identidade ou o quê, mas ele ensinava. Mas eu sei que depois disso. Da situação nos encontramos, que vem cá da minha mãe, porque ele já não aceitava, não queria que eu trabalhasse, mas eu sabia que não podia ir contra aquilo que era a vontade dele, por ser o homem. Uhum. Eu só sei que abri os olhos, aqui foi, porque minha irmã mais nova veio e ele disse, porque eu já estava com ele, mas já não estava com ele. Tipo, dormíamos na mesma cama, mas já não estávamos bem. Então, minha irmã mais nova veio e ele viu a felicidade. Falou para a pastora, disse: Ah, estás a ver? Ela está muito feliz com a família dele. E eu não tenho um problema de mexer telefone. Mas e aí eu fui. Quando fui ver o computador, encontrei a mensagem. Eu percebi que ele não queria me ver feliz, queria que eu ficasse feliz com ele. Tanto que ele montava câmeras para poder supervisionar minha vida, tipo, com quem estou a falar. Porque ele não aceitava eu sair de casa. A minha saída de casa era só.
casa, igreja, shopping. Tanto que a mesmo shopping era entrar nas lojas, escolher a roupa, vir em casa, experimentar, devolver. Não era aquela uma vida normal. E aí ele dizia: epá, se não manter relações sexuais comigo, fica a saber que você e tua irmã vão sair, vão ficar embaixo da ponte e tua irmã vai ficar por tua causa. Então aquilo foi como se fosse uma magia, tipo, esse aqui tá me manipular. Mas aí nós estávamos nos processos, porque eu depois dei uma chance para ele. Eu falei tudo daquilo que eu sentia, das dores, que eu dizia que você me machucava, mantendo relações, porque eu não tinha opinião sobre os querer escolher, sobre a relação sexual, sobre a comida, até comida. Eu tinha que comer comida brasileira, nunca tinha que comer a minha comida. Aquilo, tudo ele escolhia para mim. Eu tinha que fazer às escondidas ou alguma coisa assim. Então, quando eu já estava na última chance, fazendo a terapia, só que na terapia ele foi piorando. Tipo, quando até a minha pastora disse, minha filha, aqui o problema não é você, é a pessoa. Então, aí eu quando já fui percebendo que não, aqui ou eu, ou o casamento. Porque eu tinha a opinião de pessoas que diziam que não, eu tenho que ficar no casamento, eu tenho que permanecer. Que E aí, qual é a pastora que te aconselhava a sair? Porque eu acredito que não, a eram pastora. perspectivas diferentes. O que não sei se ainda tinha contato com os pastores ou alguma assistência com os pastores em Moçambique. Que conselhos recebias de Moçambique e que conselhos recebias daí de Portugal? De Moçambique eu recebi que eu tinha que permanecer. Só que já quando eu fui, eu liguei um dia fugi, tipo, fugi mesmo. Liguei para uma amiga próxima, lhe contei tudo, era só disse, vai falar com o pastor. Vai falar com o pastor, isso aí que você está vivendo não é casamento. Epá, por mim podes sair, mas essa decisão é sua. Se você continuar a ficar saber que vai passar muita coisa, vai ter essa pessoa se transformar, sei que vai se transformar. Então eu fui falar com o pastor e a pastora, eles falaram que isso aí que ela viveu não é um casamento, isso foi um sofrimento, e se fosse uma outra mulher não teria aguentado até aqui. Então, eu que vos sugiro é se separem fisicamente para poderem decidir, não decidir de acordo com as emoções. Então, eu não tinha para onde ir, porque eu não tinha trabalho, porque eu já tinha decidido procurar trabalho, mesmo com a consciência dele, ele dizia, pá, se você procurar trabalho, vamos nos divorciar. Eu dizia, não tem problema, prefiro me divorciar, mas eu ia ir procurar trabalho. Então eu ia procurar trabalho, até às vezes me dizia, pá, se não manter relações sexuais comigo, é para as contas, eu não vou conseguir pagar. É pá, não vou conseguir, não vão nos mandar embora. Aquilo é chantagem, é atrás de chantagem. Então, eu fui procurar trabalho, graças a Deus eu encontrei. Na segunda semana que eu encontro trabalho, ele nos manda embora. Só que já quando nos manda embora, nós não tínhamos para onde ir. Eu só dizia, epá, vamos sair, se vou para sair, epá, não tem problema. Epá, eu só chorava para Deus, tipo, eu só tenho 2 semanas de trabalho, não tenho para onde ir. Isso que, graças a Deus, nesse trabalho eu tinha recebido de 2 semanas para poder começar o mês. Então, eu tinha um dinheiro aí reservado, procurei um sítio, fiquei eu com meu irmão, minha mãe conseguiu um sítio rápido, em Viseu. Então, conseguiu. E saímos assim, eu lhe bloqueei porque ele me perseguia, tipo, falava, ligava muito, mandava mensagem, e ele falava com as pessoas ao meu redor de Moçambique. Ah, não, eu quero a Cris para voltar. E ele contava uma versão não boa, só que as pessoas diziam, não, queremos ver a tua versão. Quando via a minha versão, eu dizia, "Ei, não, isso aqui nós não podemos fazer, não podemos intervir, pá. Se defenda, tipo, decida lá você, Cris, mas o que você decidir, nós te apoiamos. Só que o que me fez, tipo, ser um pouco leve, um pouquinho mesmo, foi a questão dos meus pastores terem me apoiado. Mas não foi muito fácil. Não foi muito fácil. Porque as pessoas olhavam como olhavam. Aquilo eu sentar sozinha, eu começar a viver sozinha, eu começar a ficar isolada. Eu tentava me entreter nos jovens. Epá, me excluíam de uma forma automática. Eu tentava ali, não sei o quê. Me Isso excluíam. aonde? Aí em Portugal ou em Aí Moçambique? Em Portugal já na igreja, porque eu só tinha apoio maior do meu pastor e da minha pastora.
e de algumas mulheres, mas a da igreja, aquilo de acolher, de epa, vamos acolher, vamos dar carinho, eu não tinha. Então foi um processo muito difícil que eu só dizia, epa, porque eu estava sozinha, não tinha amizade, não tinha nada, não tinha ninguém. A única pessoa que eu posso dizer que tinha mesmo, era a minha irmã, só que minha irmã, como não é cristã, tem certas coisas que eu posso falar com ela, não vamos nos Não entender, vai porque ela não entender. vai entender e também vai achar que são xilique. Então eu estava sozinha, mas eu sempre tentava me entreter, sempre tentava participar disso, participar, mas parece que quando mais participava me doía mais, porque era isolada, era deixada de lado. Eu, numa igreja cheia, numa fila só minha, eu tô sozinha. Num canto, eu sou sozinha. E eu cheguei a um tempo que eu disse para Deus, seja da tua vontade, eu não vou procurar pessoa, não vou procurar amizade. Pá, talvez se calhar eu tenho que procurar amizade contigo. Vamos começar eu e tu aqui. E nesse percurso, como eu não tinha finanças, né? Não tinha condições financeiras de ter que ir para psicólogo, eu comecei a orar, a jejuar, porque eu não conseguia dormir por causa da ansiedade. Então, orei muito, que eu, de repente, no comboio já conseguia dormir. E a questão da depressão, isso sei que tudo saiu. Mas isso porque eu, tipo, Deus já me mostrava aquilo tudo que eu passei como forma de eu ressignificar. Tipo, mas ok, se eu não tivesse passado daquilo, eu acho que não seria o que a Crisala de hoje. Tanto que Uhum. eu até me fiz essa pergunta. Eu dizia, se Deus te desse uma chance para você voltar para trás, o que tu faria? Eu disse, se eu dissesse Deus, se eu não tivesse passado por aquilo, não casasse. Mas se eu ainda tivesse aquela mentalidade da antes, da Crisalda antiga, em qualquer casamento, e um homem que se calhar fosse de qualquer maneira, Uhum. sempre não ia dar certo. Eu, quando eu fui perceber que este homem é um narcisista, porque, não sei, pesquisem, vocês vão poder ver. Narcisista é alguém que tudo quando ele pensa é o certo. E ele era assim. Tudo quando ele diz, pensa, tá certo. Tanto que mesmo o perdão, que mandou um dia a mensagem para mim para pedir perdão, ele diz, ah, me perdoa, não sei o quê, mas foi por tua causa. Foi por tua causa. Foi porque você fez isso. Então, você fez isso e eu tive traumas. Então, me perdoa. Então, eu fico tipo, ei, a palavra perdão não é você assumir todas as responsabilidades. Tanto que eu agora, eu assumo todas as responsabilidades. De que se eu por agora, se eu estou feliz, é minha culpa, a responsabilidade é minha. Antes, por não ter sido feliz também, a responsabilidade é minha. Porque quando nós temos responsabilidade que é dos nossos pais, mas chega num momento que a responsabilidade é nossa. Eu tinha que ter responsabilidade de procurar saber sobre traumas, sobre como como, quem sou eu, porque eu percebi que quando nós namoramos, a tendência é procurar saber do outro, já não é sobre nós. Então, Uhum. primeiro nós temos que saber de nós, para entrar no relacionamento, você já foca no outro. Então, não tem como eu me focar e focar no outro ao mesmo tempo. Uhum. Então, nós temos que primeiro sabermos quem somos nós para poder entrar no relacionamento. E agora, Crisalda, em que fase vocês estão? Cortaram o contato? Acredito que já tenham submetido o divórcio, já finalizaram o divórcio. Em que fase tu te encontras agora? Não, até finalizar ainda não finalizou, porque eu depois de um tempo mandei mensagem para ele, pedi desculpas naquilo que tive que pedir e também perdoei a ele. E eu disse, pá, eu não quero que eu te encontre na rua, de repente quer mudar de caminho. Epá, Vocês podemos ainda estão na encontrar? mesma cidade? Estão na mesma cidade? Eu acho que cidade, sim, cidade, sim. Então eu disse, pá, vamos pedir perdão, vamos fazer as pazes, para seguir as nossas vidas. E eu já decidi que eu quero me separar. E ele não aceitava. Não, só quero que não quero aceitar por quê? Por causa do orgulho, do causa do ego, do que as pessoas vão pensar. E ele quer que a responsabilidade, tipo, fique em mim. Epá, Deus disse que até a morte, então é contigo. Tipo, você que está a se divorciar, não sou eu. Não somos nós. Eu que estou a me divorciar. Eu disse, epá, tem litigioso, epá, eu vou dar entrada. Se for para gastar dinheiro sozinho, não tem problema.
procurei uma advogada, eu disse, peço para dar andamento aí, se ele não quiser, não quer, então não vou insistir nada. Pá, se tem possibilidade, vamos fazer. Também não vou ficar presa à pessoa, porque ainda que alguém quisesse uma restauração dessa forma, não se tem. A pessoa já resiste, já quer me trancar. Isso é como forma de me trancar. É Uhum. forma de me privar e também querer jogar de uma forma, tipo, manipulando para eu achar, porque eu muito tempo eu acabei achando que não, se calhar a culpa seria minha, né, se eu me divorciar, a responsabilidade toda virar para mim, mas eu percebi que não é sobre isso. Deus não obriga, porque ele diz, ah, não, Deus não me permite. Ei, fala contigo, mas não fala comigo. Não está mais a dizer que eu não tenho que divorciar, que Deus é esse que diz a outro e a outra pessoa não fala. Então, são coisas que eu, como agora, já estou a estudar muito sobre o assunto e sobre o autoconhecimento, sobre temperamento, que é algo que eu também não sabia. Jesus, que tem temperamento, que tem coisas que nós fazemos de uma forma natural, também tem personalidade e caráter. Coisas que nós já escolhemos. Temperamento nós não escolhemos, mas o caráter eu posso escolher se eu quero ser um tipo de pessoa que faz o bem, pratica a Bíblia, a palavra e é posicionado. Então são coisas que são inegociáveis. Se a pessoa mostra maldade, é maldoso. Até a própria Bíblia já diz isso. Crisalda, muito obrigada. Estamos na reta final. Mas antes de nós fecharmos, eu acho que este é um tema muito vasto. Eu acredito que quem está nos a acompanhar pode deixar comentários, podemos trazer a Crisalda de volta, porque eu acredito que temos questões que muito provavelmente não foram abordadas aqui, mas eu gostava de saber, durante todo este processo, como é que foi lidar com a questão do divórcio, né? Porque eu acredito que houve acompanhamento e vários conselhos vindo de diferentes pessoas e talvez tenham ouvido o divórcio é pecado. Como é que como é que foi lidar com isso? Como é que foi tomar decisões no meio de tudo isso, porque divórcio, ninguém se casa para Ah, divorciar. E ninguém infelizmente mesmo. isso é algo que acaba acontecendo. Como é que a igreja está a lidar com isso? Qual é o apoio que a Crisalda recebeu? Se sentiu amparada pela igreja? Sentiu-se separada? Porque nós somos amados por Cristo. Pecamos, nos arrependemos, e Cristo nos recebe de volta. Mas a igreja, muitas vezes, quando uma ovelha se perde, e a ovelha traidora, melhor ficar lá, quebrou todos os princípios, Estamos... nós queremos mais de volta. Como é que como é que foi com o teu caso? Como é que está a ser com o teu caso? É, aqui tem duas perguntas, mas Tem é, muitas perguntas. é, primeiro eu silenciei para poder tomar a decisão. Eu tive que silenciar todas as vozes. Bloqueei pessoas que deviam ser bloqueadas. Não ouvi as pessoas que eu não devia ouvir. Eu só queria já fazer o eu. Porque por 23 anos ou 24 anos eu fazia coisas porque tem que por ouvir dizer ou por um conselho. Já não era sobre o que a Griselda sente, o que a Griselda acha, o que a Griselda quer, será que isso é bom para si? Já não pensava, porque já vinham. Ah, se você se divorciar, o que as pessoas vão achar? As pessoas vão. Tipo, muita coisa. Eu dizia, não. Vamos fechar tudo, eu e Deus. Vou para a palavra. A palavra do Senhor diz que odeia ou abomina o divórcio. Ela odeia o divórcio. Eu vi que, ok, isso é um sinal. E depois eu fui à procura da questão de em que momento nós podemos divorciar, por que nós devemos divorciar. E eu pude perceber que a palavra repúdio significa passar violência dentro de casamento. Por isso que Deus lá no Antigo Testamento já se permitia o divórcio, porque as mulheres passavam um repúdio dentro de casamento, eram violentadas, eram consideradas um nada. Então, para não se divorciar, porque antes era caro fazer divórcio, as pessoas preferiam deixar uma mulher num sítio e depois buscavam a outra. Então pude perceber que não. Tem pessoas que estão casadas, não estão divorciadas, mas estão a viver um repúdio.
E eu até ouvi um pastor que dizia o seguinte: o casamento que eu aceito fazer, o segundo, de alguém que já foi casado, é da pessoa que se divorciou, mas também foi repudiada. Então, a pessoa que cometeu o repúdio já não tem, tipo, não é apoiado, porque é o opressor ou a pessoa que oprime ou que faz sofrer a outra pessoa. Então, ter essa clareza, primeiro de Deus, porque eu queria mesmo ter a clareza sobre o divórcio nos olhos de Deus. Eu dizia, porque durante esse percurso eu chorava, eu dizia, Deus, se você diz que o homem tem que amar a igreja como Cristo, será que Uhum. o teu amor é assim? Então, se for isso, eu até prefiro ir ter com o diabo, prefiro viver a minha vida e depois ir para o inferno, mas dessa forma eu acho que não é, o casamento não é dessa forma. E isso Então, era um desabafo no momento da dor. sim, então, e eu depois algo também que me chamou a atenção foi amar a si mesma como ao próximo. Então, se eu Amar-se não a me si amo, mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. exatamente, a próxima coisa. Então eu vi que, ok, se eu não me amo, estou destruída, como é que eu vou conseguir amar o próximo? Como é que eu vou conseguir. Então, primeiro tem que ser eu. O próprio Deus já disse mesmo, primeiro sou eu. Porque depois de mim, vou conseguir ver, por exemplo, agora se vê, eu já tive algum contato com mulheres divorciadas, que eu já consigo, tipo, consolar, consigo dizer, pá, faz isso, porque tem outras que estão no processo de divórcio, mas não têm que divorciar. Não são todos que deverão divorciar, não todas as situações que poderão divorciar. Então, tem coisas que eu até digo, não, você aqui pode arranjar, você aqui pode orar assim. Porque, na verdade, o medo da igreja em falar sobre o divórcio é que eles pensam. Não eles, né? Nós somos a igreja. É que a igreja pensa que ao falar do divórcio vai estar a incentivar sobre o divórcio, Não. enquanto não é para trazer Para clareza, elucidar para as pessoas entenderem nessa situação em eu que preciso de momento, divórcio. Uma mulher não exatamente. pode passar violência ao ponto de estar entre a vida e a morte e a igreja estar a incentivar, permaneça, E depois ora. morrer, e Aguenta, não depois é dizer, isso que a ah, palavra ensina. eu tive um filme que eu assisti com um pai, deixou a filha morrer por causa da reputação. E doeu. Ele se arrependeu. Ah, não, se eu tivesse feito isto. Porque eu também passei pela violência física. A pessoa É chegou de me isso, agredir, ele chegou me a te apertou o agredir. pescoço. Já alguém que me aperta o pescoço já me agrediu emocionalmente, já me agrediu fisicamente, já me violentou. Até que ponto nós vamos queremos ressuscitar a Aguenta, Crisalda ora. Não estás a orar o suficiente, ora para a mais. Crisalda poder, tipo, para poder me dizer, vai, não. Às vezes não há necessidade de me verem com um olho, com um dente, porque nós o que fazemos? Queremos ver alguém faltar um olho para dizer, irmã, epá, Para engela já. começarmos com campanhas a incentivar, Vamos, os homens devem vamos. parar de agredir as mulheres, mas quando estamos a ver o início disso, nos Não calamos, ficamos dizemos quietos. a Crisalda é muito mimizenta, é muito mimada, não sabe aguentar o lar, não sabe driblar o Exatamente. lar. São coisas de chiliques, isso aí. Então, são coisas que eu é que não me permiti. Eu disse, não, se a pessoa já foi até aqui, tchau. Epá, Yeah. aqui ou tudo ou nada. Então, são coisas que nós temos que. Eu acho que a igreja, primeiro, ele tinha que falar muito sobre a questão de divórcio, o porquê que devemos divorciar, em que momento, em que circunstância, porque aí já vai nos fazer com que nós mulheres sejamos posicionadas sem, perdão, a intervenção da outra pessoa. Porque nós somos daqueles de, ih, epá, amiga, posso fazer isso? Eu estou a passar isso, será que eu posso fazer? Não. Porque a igreja tem que construir igrejas autônomas, ao ponto de eu ver um falso profeta e eu não precisar do pastor. Eu dizer, não, eu não quero. Aqui não está correto. Porque a ideia, é essa, a verdade, quando a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Tem que me libertar para eu tomar uma posição que eu já não vou precisar de um pastor, vou precisar de uma irmã, porque nós influenciamos para o bem e para o mal. Então, Uhum. se eu pelo menos tomei uma decisão antes até do pastor. Ainda que o pastor tivesse dito não, fica. Eu já tinha na minha cabeça que eu não vou ficar. O E, pastor e, só. e, e é, e é aí onde nós precisamos chegar, que é a igreja, nós somos a igreja, nós nos congregamos porque precisamos andar como um só corpo, mas somos pessoas individuais, com relacionamento individual. Eu tenho que ter formação
eu tenho que ter formação e opinião própria. Eu preciso estudar a Exatamente. Bíblia, ter relacionamento íntimo com Deus, para não cair nos conselhos. Epá, eu estou a ver que estou a morrer, mas se a Diz pastora que não disser fica. nada, eu não vou sair daqui. Isso não está certo. Quem está a viver a realidade é a Crisalda. Quem está lá quando a igreja termina, o culto termina, vão para casa. Quem está a viver lá quando Não. a porta está fechada é a Crisalda. É a Crisalda, quem sabe. E nós, como igreja, temos que parar de julgar e dar nomes e começar a abraçar, porque a Crisalda é amada por Deus. Da mesma forma, antes de casar, depois de casar, a Crisalda é amada por Deus. O amor de Deus por ti não mudou. Ele vai te amar, mas nós, a igreja, não. Temos rótulos. Agora a Já Crisalda é menos apedrejamos, amada. Agora a Crisalda intocáveis. violou o Já princípio. somos consideradas a mulher do Uhum, fluxo de uhum. sangue. Vamos cortar a comunhão, melhor ficar lá de lado, não é? Ficarmos com esses privilegiados, os únicos que são amados. E não é isso. E nós também não estamos aqui para banalizar o casamento. Não, o casamento é uma Não, instituição é algo sagrada, bom. amada por É, Deus. eu até É digo, uma, é uma instituição que tem que ser honrada, mas nós, como sem seres o humanos, casamento não estaríamos aqui. exatamente, nós, como seres humanos, cometemos erros. Cometemos erros na escolha do parceiro, fazemos coisas sem pensar, mas essas coisas não moldam quem somos, não mudam a nossa identidade diante de Deus. Deus nos vê da mesma forma todo o tempo, mas a forma Exatamente, como tanto nós nos que. posicionamos é que muda. É, Sim. então, tanto que eu até aconselho as mulheres, tipo, divorciadas, poderem mais se mergulhar mesmo, você ter certeza de que você é, porque parece que, segundo a estatística, tipo, segundo o que a internet diz que as pessoas que são divorciadas e caem, tipo, antes caíram na mão de um amador, porque o narcisista é assim, narcisista é um anjo, fica a saber, é um anjo de 100%, tipo, você é um anjo que, quando você vê um erro, você diz, não, isso aqui vou resolver no próprio tempo. Então, tem a tendência de cair de novo nas mesmas pessoas. Ou vou voltar nas mesmas pessoas, ou vão ter pessoas diferentes, mas com o mesmo problema. Tanto que Uhum. eu até decidi, é para eu só quero me curar, sou eu que ficar plena contigo, não quero ter um relacionamento por carência, não quero poder dizer, ai, Deus, porque nós vamos para aquilo que são os nossos sentimentos. E parece que é, como dizem, é uma energia que nós já temos, que o homem já sabe que não, isso aqui tem carente, é É carente. vulnerável, é uma Ok? presa Basta ele fácil. fazer isso, tá aceitando. Daquilo que primeiro Deus primeiro diz sobre nós e daquilo que também nós mesmo vimos. Tipo, ei, afinal, eu sou terrível, não posso me medir por qualquer coisa. Yeah. Tanto que até as pessoas até diziam, você é baixinho, eu dizer, pá, não critica a obra de Deus. Deus me fez assim. Você não pode querer vir com tua opinião, porque Deus sabia que eu seria baixinha, Deus sabe de tudo. Não tem, como dizer, não tem, Deus não tem coisa, o que é surpresa. Já sabe de tudo. E cabe a nós nos assumirmos com os nossos defeitos, mas sim com as nossas qualidades. E Uhum. aprimorarmos aquilo que nós sabemos que não é bom, tanto para conosco e tanto para com o próximo. E saber mesmo o que você quer. Porque se você não sabe o que você quer, as pessoas vão te fazer você querer aquilo que as pessoas querem. Eu, por acaso, já estava a me programar. Eu pude perceber. Já imagina como eu já assisti vários testemunhos. Pessoas que saíram depois de 20 anos, 40 anos depois de casado. Hum, É uma vida. é uma vida, é uma vida. Crianças. Tipo, o divórcio já fica mais com sequelas. E outra coisa, mesmo que alguém tenha te traído, tenha adulterado, divórcio dói. Por quê? Na nossa cabeça, estamos primeiro a lidar com Deus. Estamos a dizer, ei, para Deus, falhamos com o Senhor. Já não é sobre a pessoa, é sobre o juramento que Deus nos fez repetir e nós falhamos. Então sempre vai doer. Já imagina já doer com os pais, com os filhos, doer com já uma bagagem. Então eu até digo para Deus, aleluia, que só levou um ano. Mas um ano mesmo, que até agora estou um ano livre, que eu até fico tipo, ei, estou a dormir. Às vezes durmo cedo, acordo muito cedo, tipo, não acordo cedo, mas mesmo assim o sono está lá, porque Yeah. eu pude perceber que já não é sobre o próximo, já não é, porque eu até se eu permaneci muito tempo na igreja, é porque também queria estava a olhar para Cristo. Precisamos da companhia, precisamos, mas também precisamos daquilo que é.
o olhar, o amor de Cristo, porque qualquer coisa poderá acontecer. E eu agora posso dizer que estou na melhor fase. Crisalda, muito obrigada. Que testemunho, que experiência, que trajetória. E eu louvo muito a Deus pela tua vida, pela tua presença aqui, por te abrires, porque muitas mulheres passam por isso. Não só mulheres, infelizmente. Hoje em dia, Honestamente. todo mundo está sujeito a esse tipo de coisa, relacionamentos tóxicos, relacionamentos destruídos, que não têm razão para continuar, mas acabam permanecendo. E outras pessoas, infelizmente, nem chegam a sair, porque Destruídas. estão destruídas, Saiam saem mortas, saiam. saem pelo caixão, infelizmente. Crisalda, obrigada por seres vulnerável e por estar aqui e te permitir. Eu acredito que alguém vai ficar com os olhos abertos. Alguma coisa foi falada aqui que vai tocar em alguém, na vida de alguém. Crisalda, qual é a última mensagem que gostavas de deixar aqui agora? Muito provavelmente, dependendo das interações que nós vamos ter, podemos voltar com a Crisalda para uma parte 2, porque existem muitas coisas que podíamos ter tocado e talvez não foi Não dessa vez, podemos por causa de Deus não tempo. permitiu dessa vez, mas eu acredito que podemos voltar com uma parte 2 para falar com mais profundidade de toda essa caminhada que a Crisalda está agora a fazer, de conhecer-se, amar-se, entender aquilo que passou, perdoar-se também, perdoar o outro, também se perdoar, e estar aqui nesse processo de construção, porque nós só podemos amar o outro quando nós nos amamos. Então, Crisalda, última mensagem para as pessoas que estão nos acompanhar. A última mensagem para mim, né? É essa. Se conheça primeiro. Nós sabemos que quando crescemos até certa idade, 18 anos, toda a responsabilidade é dos nossos pais, os traumas, as feridas, tudo e tal. Mas desde o momento que nós já somos responsáveis, que até os nossos pais já falam, você já pode entrar na cadeia, a responsabilidade é nossa para poder, o futuro já é, no, é nosso. Você é responsável para procurar saber por que que você passou nisso, o que que pode trazer, que traumas ou que consequência poderá trazer e procurar se entender, porque desde o momento que você já se entende, é muito fácil lidar com outro. E outro pode ficar estressado, porque você já sabe que, esse aqui está estressado. Você, bom dia, bom dia. Então, os nos conhecer faz com que nós possamos nos proteger. Quantas vezes você já foi dita uma palavra que tua mãe te falou, teu pai te falou, e você sentiu dor, e você chorou, e você fez birra, e você se comportou de uma forma que não podia se comportar como se fosse uma criança. Não que não, como posso dizer, não que não tenhas que sentir. Sim, todos nós temos a capacidade de sentir, devemos sentir, mas cabe a nós poder transmitir aquilo que nós devemos transmitir. Porque eu posso sentir uma dor, mas no momento que eu vejo que não dá, eu vou transmitir um sorriso. E transmitindo um sorriso faz com que nós podamos nos resguardar, porque tem coisas que doem, que vão levar tempo para nós sermos curados. Então, invistam em autoconhecimento, porque se você já sabe quem é você, por exemplo, quem é Crisalda, aquilo que gosta, aquilo que não gosta, eu terei a probabilidade de gostar de alguém e ver se aquilo que eu gosto compactua com aquilo que a pessoa gosta. Então aí eu já não vou me levar pelo vento, não vou me levar pela chuva, não vou me levar pelo sol, mas eu vou permanecer em todas as estações. Que mensagem, muito obrigada. Esperamos que tenha ficado, que essa palavra possa ensinar alguém, que alguém possa ter os olhos abertos. Conheçam-se, sejam fiéis às vossas crenças, aos vossos princípios, sejam fiéis a vocês mesmos, só assim vão conseguir ser fiéis a outras pessoas. E obrigada mais uma vez, Crisalda, por te disponibilizares. As portas estão abertas. Quando tiver uma ideia, quiser conversar ou tiver alguém para nos sugerir
poder passar por aqui, esteja à vontade, tem o meu contacto, vamos continuar com essa interação. E quem nos acompanhou até aqui, muito obrigado por estarem aí desse lado. Deixem comentários, sigam a Crisalda nas redes sociais. Se tiverem perguntas, podem ir direto para a Crisalda. Eu tenho a certeza que ela vai ter prazer de responder. Meu Deus. Deixem mensagens, interajam muito, curtam este episódio, que eu acredito que vai chegar a mais gente e aquela pessoa que precisa ouvir isso vai poder ouvir. Obrigada. Tchau, Amém. até o próximo Obrigada. episódio. Tchau. Tchau, um abraço daqui, Crisalda. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.